Fala aí pessoal, bem-vindos de volta ao canal Ajuda aí Professor, tudo bem com vocês? Bom turma, espero que esteja tudo bem. O negócio é o seguinte, nós vamos agora responder questões de vestibulinhos e nós vamos começar pelo vestibulinho da ETEC de São Paulo. ETEC de São Paulo, cuja prova do vestibulinho é agora em janeiro de 2018. Então, para você se preparar bem para o vestibulinho da ETEC, estuda aí, aqui no canal Ajuda aí Professor, tá bom? Vamos começar resolvendo a questão 9 que diz assim: numa partitura musical, figuras rítmicas são símbolos utilizados para representar a duração de cada nota ou acorde. A tabela mostra o nome da figura rítmica, seu símbolo e o tempo de duração relativa. Pois bem, vamos dar uma olhadinha aqui na tabela. Você observa que tem 3 colunas. Primeira coluna, o nome da figura rítmica, o símbolo na segunda coluna e o tempo de duração relativa. Então você observa que a semibreve ela dura 1. A mínima dura meio, a semínima, 1/4 e assim por diante. A questão ela diz o seguinte, olha, de acordo com a tabela, é correto afirmar que o tempo de duração da fusa é o dobro do tempo de duração da semicolcheia. Pessoal, muito cuidado com esse tipo de questão, porque às vezes você observa e vê um determinado número que vai de acordo com aquilo que está falando e já crava aquilo como certo. E muitas vezes você está cravando aquilo como certo em uma falta de informação, em uma falta de conhecimento, e aí você vai errar, tá? Então, se você não consegue observar logo de cara, a recomendação que eu dou é, faça a conta. Vamos lá. O tempo de duração da fusa é o dobro do tempo de duração da semicolcheia. Bom, ele está me dizendo que esse valor aqui é o dobro deste outro valor aqui, né? Está dizendo que 1/32 é o dobro de 1/16. Então, quem conhece fração já consegue descobrir que isso aqui não é o dobro. Mas se você não conhece, faça a conta. Então, 1/16 vezes 2 deveria dar o valor do quê? De 1/32. Então, 1/16 vezes 2, multiplicação de fração. Assista lá os nossos vídeos sobre frações. Tem vídeos completos com todo o conteúdo necessário para você entender frações, frações mistas, equivalentes, operações, e etc e tal, para conseguir resolver esse tipo de coisa tranquilamente, tá? Então, 1/16 vezes 2, isso aqui vai dar 2/16. Bom, você tem aqui uma fração que você consegue tornar ela irredutível, dividindo em cima e embaixo por 2. Então, vai ser 2 dividido por 2, vai dar 1, e 16 dividido por 2, vai dar 8. Pessoal, o dobro de 1/16, que ele está indicando aqui, na verdade, não é 1/32. O dobro é 1/8. Então a alternativa A está errada. Lembrando, toma cuidado quando você observar valores assim. Pode parecer pegadinha, mas não é. Ele está testando bem o conhecimento de vocês aqui. Tá bom? Deixa eu apagar aqui então para a gente ir para a próxima alternativa. A próxima alternativa ela diz: o tempo de duração da mínima, vamos marcar a mínima aqui. O tempo de duração da mínima, que é 1/2, é metade do tempo de duração da semínima. Ele está dizendo aqui para a gente que esse 1/2 é metade de 1/4. Será? Observa só. Vamos dividir 1/4 por 2 para ver quanto dá. Então, 1/4 dividido por 2, deixa eu corrigir aqui que esse 4 está parecendo 9. Então, 1/4 dividido por 2 é igual a quanto? Pessoal, divisão de fração. Mantém o primeiro, 1/4, inverte o segundo e inverte a operação. 1 vezes 1, 1. E 4 vezes 2, 8. Olha só, metade de 1/4 não é 1/2, pessoal. É 1/8. Então, isso aqui está errada. Próxima alternativa aqui, pessoal. Deixa eu apagar aqui para não complicar a nossa vida. A soma da duração de duas semínimas é igual ao tempo de duração de uma colcheia. Bom, a semínima vale 1/4. Ele está dizendo para a gente que se você somar isso aqui, 1/4 mais 1/4 tem que dar 1/8. Presta atenção, pessoal. Quando você tem fração com o mesmo denominador, e você soma a fração com o mesmo denominador, o que você faz? Mantém o denominador, nesse caso aqui 4, e soma os numeradores. Nesse caso aqui vai dar 2.
Então você tem 2/4. Se você reduzir isso aqui, simplificar, isso aqui vai te dar 1/2, certo? Então a soma da duração de duas semínimas dá 1/2. Então ela não dá o valor de uma colcheia. Portanto, essa alternativa também está errada. Observa só, pessoal. Eu estou resolvendo em cima da própria prova. E a dica que fica para vocês é o seguinte. Caderno de prova, ele está lá para ser riscado. Tá? Você pode ir com todo cuidado, mas não. O caderno de prova está lá para ser riscado. Risque à vontade, faça marcações. Agora, o gabarito você tenha cuidado. O gabarito você tem que marcar nos locais certos, de acordo com o que você achar correto. Agora, o caderno de prova, pessoal, rabisca mesmo, marca, porque aproveita todo o espaço que você tiver para resolver sua questão. Tá? Próxima alternativa. Olha o que ele fala aqui. Ó. Com exceção da semibreve, ou seja, com exceção dessa alternativa aqui, cada figura rítmica apresenta metade do tempo de duração da figura dada na linha anterior. O que ele está dizendo para a gente? Que essa questão aqui, 1/2 é metade de 1, e a gente já sabe que 1/2 realmente é metade de 1. Que 1/4 é metade de 1/2, opa, é isso mesmo. E assim por diante. Bom, repara o seguinte, pessoal. Primeiro, se você não sabe que 1/4 é metade de 1/2, faça a questão. Então você divide 1/2, divide por 2. O que você vai fazer? Mantém a primeira, 1/2, inverte a segunda e inverte a operação. Certo? Isso aqui vai te dar 1/4. Repara, realmente, a metade de 1/2 é 1/4, conforme ele está falando. E se você reparar aqui, ó, o denominador que era 2, na questão seguinte dobrou para 4. E na questão seguinte dobra para 8. E na questão seguinte para 16, 32 e 64. Ou seja, sempre a que vem depois é metade da anterior. Então essa questão aqui está correta. Circula aqui a questão correta. Tá bom? Para não terminar o vídeo sem corrigir a uma, e aliás é o que eu sugiro que vocês façam quando estiverem fazendo prova, resolve a outra também para ver se está ok. Né? Garanta que ela está errada e garanta que você acertou a questão. Então, o que ele diz aqui? Ó? Com exceção da semibreve, mais uma vez, com exceção aqui da semibreve, cada figura rítmica apresenta o dobro do tempo de duração da figura dada na linha anterior. Ele está dizendo o seguinte, cada figura rítmica é o dobro da anterior. 1/2 não é o dobro de 1, né, turma? E também 1/4 não é o dobro de 1. 1/4 não é o dobro de 1/2. Vamos ter certeza? Vamos multiplicar aqui 1/2 por 2. Isso aqui vai dar o seguinte, numerador vezes numerador, vai dar 2 sobre 2. Isso é igual a 1. Então, só isso já serve para a gente anular essa alternativa e garantir que o certo é a alternativa D. Então, vai lá no gabarito, preenche a questão alternativa D. Tá bom? Espero ter ajudado vocês com essa questão. Eu vou lançando outros vídeos com questões resolvidas no canal. Espero que até antes da prova estejam todas as questões, pelo menos do vestibulinho de 2017, do segundo semestre, resolvida. Tá bom? Se você gostou do vídeo, não se esqueça, turma, se inscreva no canal, compartilha com os seus colegas, ativa o sininho para receber notificações, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.